Aprender a dançar uma música para o seu casamento é difícil? Se você tem essa dúvida, acompanhe nosso vídeo até o final, que eu vou te ajudar. Eu sou o Rodrigo Scabia e eu ajudo os noivos a dançar a música desejada do zero ao dia do seu casamento. Legal? Então, vamos falar um pouquinho hoje se é difícil aprender a dançar. Veja que quando falamos aprender a dançar, na verdade, lá no fundo, você não aprende a dançar. E eu vou te explicar por quê, tá? Vou te dar um exemplo. Você acha que no Faustão, a dança a dança dos famosos, eles aprendem a dançar um ritmo, por exemplo, o tango? Ou o que eles aprendem é somente uma coreografia daquele ritmo? Se você falou uma coreografia, você está certo. Eles não aprendem a dançar, eles treinam aqueles movimentos que serão apresentados. Dessa forma, o dançarino ele não precisa saber exatamente dançar um tango. Se ele for para a Argentina, talvez ele não saiba dançar numa pista, num baile, dançar um tango, por exemplo, com uma pessoa de lá. Isso porque ele foi treinado em uma determinada música, que pode ser editada ou não, e foi estabelecido movimentos para cada estrutura musical, entenderam? Então, para cada parte da música existe um movimento estabelecido. Assim, o dançarino, ele executa movimentos criados pelo coreógrafo, que pensou em cada momento. Rodrigo, isso deixa de ter emoção? Claro que não, muito pelo contrário. Essa é uma técnica que é muito usada no mundo da dança e que, na verdade, facilita você lembrar da coreografia para depois transmitir a emoção. E quando falamos em dançar, pode ter várias maneiras de se interpretar. Por exemplo, eu posso dançar com a minha esposa numa festa, num baile, sem compromisso, sem ter a obrigação de ter uma coreografia. Eu posso dançar tendo uma coreografia, sendo uma apresentação, que é o caso do casamento. Ou eu posso dançar, por exemplo, numa competição, onde a performance está em jogo, né? A performance é o elemento principal. Bom, quais desses, né, que eu falei em cima você utilizaria no seu casamento? Né? Qual forma? Na minha opinião, a coreografia é a melhor opção. Por quê? Porque dançar de improviso pode não ser uma boa ideia, pode ser que você erre, enfim. E pensar na performance, eu acredito também que não é o momento e você não vai estar com uma roupa adequada para uma boa performance. Então, a melhor ideia é pensar em uma coreografia. E para uma coreografia existem algumas técnicas que ajudam e facilitam você na execução desses movimentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu gosto de utilizar, que é a técnica do esboço. Como ela funciona? Você já viu alguém desenhando, né? Você já viu alguém começando um desenho? Eles normalmente começam criando traços e linhas que servirão de base para aquele desenho. Né? Pequenos detalhes que vão seguir como guia para o desenho final. Não quer dizer que não possa ser mudado, ok? Por isso essa técnica eu chamo de esboço. Porque a gente visualiza a sua coreografia do começo ao fim e podemos identificar o caminho a ser seguido por ela. E ela não precisa estar super ensaiada, mas ela precisa ter um começo, meio e fim. Criar uma linha, um rabisco, uma sequência. O que é comum acontecer quando as pessoas não têm essa experiência é que ela fica, por exemplo, voltando no início da coreografia. Sempre buscando uma perfeição daquele momento. Não sabemos, mas sabemos que é difícil chegar na perfeição, né? Se é na verdade que ela existe, né? Então o casal sempre ensaia o início da coreografia. Quando ele erra, ele volta no começo. Quando ele erra, ele volta no começo. Assim, você só está treinando o seu corpo para cada momento que você achar que não foi bom, voltar à coreografia, voltar no início. Então você está treinando o seu corpo a errar. Por exemplo, muitos professores de academias, eles não gostam, né, que a gente toca nesse assunto, mas na verdade é o que eles fazem. Eles deixam você repetir aquela sequência várias vezes porque eles ganham por tempo, por hora. Né? Então, na verdade, quanto mais vezes você repetir aquele tempo e aquelas horas, mais eles vão ganhar. E não é isso que a gente quer, na verdade a gente quer que a sua coreografia seja decorada. Então, eu sugiro que você parta para um lado mais simples, que é executar esse esboço do começo ao fim
da coreografia. Assim o seu corpo se acostuma com o movimento e treina a não parar. E o erro acaba não acontecendo. Se você treinar dessa maneira, você saberá exatamente qual é a parte da música que você deverá executar. E como eu sei que muitas pessoas elas não querem errar, né? E eu sei que eu sei que errar pode parecer um grande problema, mas o fato é que na verdade você precisa se permitir errar durante esse processo de esboço, para que você treine vai treinando o seu cérebro a lembrar o próximo movimento. Então, se você errar, não para, não desista, vá para o próximo, a próxima parte da música e continua. Dessa forma, você treina o seu corpo a não parar mais, né? Mesmo que você erre qualquer coisinha, você disfarça com um movimento base, por exemplo, e pode dar continuidade naquela dança a partir da nova etapa, né, da nova parte da música, tá bom? E o erro, quando a gente monta uma coreografia, o erro faz parte, vamos dizer assim, tá bom? É difícil uma pessoa que se apresenta e nunca erra, até mesmo a gente profissional que trabalha muito tempo com dança, você treina muito para isso, mas na verdade o erro ele acaba acontecendo. O que a gente faz? A gente sabe exatamente conduzir o erro para que ele não transpareça para vocês, né, que está assistindo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, eu trabalho já com coreografia, com dança há uns 14 anos, né, e sempre quando eu me apresento, dá aquele friozinho na barriga, sabe aquele friozinho que você tem antes das apresentações? A gente também tem, tá? O fato é que é o seguinte, se o erro acontece, a gente sabe contornar, né? E esse frio ele acontece principalmente quando a gente se apresenta para pessoas queridas, pessoas da família, pessoas que a gente sabe que é muito próximo da gente. Então, com certeza isso vai acontecer para vocês também, tá? Mas não se preocupe. O erro, se vocês souberem conduzir o erro, como assim conduzir o erro, Rodrigo? Só o coreógrafo, no caso eu, e vocês que sabem a coreografia. Então, se vocês souberem dar sequência no movimento, as pessoas provavelmente não conseguirão perceber se o erro aconteceu ou não. Claro que a gente treina para não acontecer, tá? Então é importante a gente treinar, isso não anula a questão do treino. Treino é treino, jogo é jogo, né? Uma dica que eu tenho para vocês quando vocês vão treinar: quanto tempo eu devo treinar uma coreografia? Eu sempre sugiro para os meus casais, né, que estou coreografando, em torno de 20 a 30 minutos de ensaio, tá? Não precisa ser diários, ele pode até ser espaçado, dependendo quanto tempo você tem para o seu casamento, né? Se o meu casamento é daqui a um mês, eu vou precisar treinar mais. Se o meu casamento é daqui a um ano, eu tenho um tempo a mais para treinar, tá? Mas por que eu não sugiro que vocês treinem, por exemplo, 1 hora, que é o comum em academia? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas elas não tem um contato com a dança. E quem sabe, né, às vezes essas pessoas elas não têm nem contato com atividade física, né? A maioria, 99% dos casais que eu trabalho, não tem contato com a dança, tá? Não tem contato. Alguns já fazem atividade física e isso é ótimo. Quando você tem uma pessoa que já pratica uma atividade física, isso ajuda demais, independente da atividade física, tá? Mas 99% dos casais que eu trabalho não tem relação com a dança, tá bom? Então, quando ele começa a praticar, é um mundo novo. E quando você começa a entrar no mundo novo, parece que é um mundo muito complexo. Por exemplo, se você aprender uma nova língua, né, pode ser que, sei lá, vou aprender mandarim, né? Eu não sei, não falo nada em mandarim. Talvez se começar a estudar mandarim hoje vai parecer uma coisa muito difícil, que eu não consiga aprender. Mas o fato é que você consegue. Isso vai exigir um pouco de treino, ok? É a mesma coisa com a dança. Mas se você logo de cara falar que eu vou treinar 1 hora por dia, 2 horas por dia, o fato é que talvez você não consiga manter esse ritmo de treino, essa frequência, vai acabar se estressando, né, ou estressando com o parceiro ou com a parceira,
tá? Criando pontos de preocupação, eu não consigo, isso não é pra mim, não vai sair legal, vai criar esse estresse, sendo que não é necessário. A dança, ela necessita, assim como qualquer atividade que a gente queira aprender, né, exige uma habilidade, a gente necessita de uma certa frequência, de uma prática frequente, tá? Mas não começa logo com um monte de treino, começa devagar, 15 minutinhos por dia, 20 minutinhos por dia. São coisas simples que eu tenho certeza que dá para encaixar no dia a dia de vocês, né? E que não vai estressar. Você treinar aquela música 3 vezes, 4 vezes, você não vai cansar da música, não vai te estressar, não vai criar conflito, né? E você conversando entre vocês, né? E claro, entre a gente, com a ajuda do coreógrafo também, você vai tirando as dúvidas do que vai acontecendo. Veja que uma coreografia, ela tem em torno de 3 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, né? No máximo aí estourando 4 minutos. Então, durante esse período, se você treinar 15 minutinhos por dia, ou ao longo, né, da semana, você vai estar andando aí de 5 a 10% daquela coreografia por dia, por treino. Veja que é um bom desempenho, não é um desempenho ruim, não. Imagina você aprender a falar inglês e cada vez que você estuda, você aprende 10% da língua. Não seria ótimo? Então, é mais ou menos isso que acontece com a dança. A gente consegue sim, em um mês, ou quem sabe até menos de um mês, dependendo do desenvolvimento do casal, aprender a dançar, tá? Consegue, e eu assino embaixo, eu tenho certeza disso. Tá bom? Agora, para pessoas que desejam há mais tempo, é simples, é só espaçar mais as aulas. Não tem problema nenhum, você vai conseguir, vai chegar até mais seguro no objetivo final, que é o dia do seu casamento. Mas por isso, então, é importante a gente ter uma rotina de treino, criar uma sequência, ok? Então, espero muito que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado com esse vídeo, falando sobre se é difícil ter uma coreografia, entender, né? Se é difícil dançar uma música inteira. Ela não é difícil, tá? Basta você querer, basta você se disponibilizar para isso. E existe, claro, um passo a passo, que, por exemplo, no meu método, eu ensino ele do começo ao fim e algumas técnicas para facilitar esse esboço, esse esboço coreográfico, né? A gente entender como eu começo, como eu vou rabiscando, vou construindo essas informações até chegar no dia. E depois dessa construção toda feita, esse desenho, esse rabisco todo feito, aí sim eu venho com elementos que vão criar nuances e vão criar impacto na sua coreografia, que é o que deixa a coreografia bonita. Por exemplo, vamos trazer para o desenho, eu vou colocar a cor, eu vou colocar um efeito de sombra, eu vou colocar um desenho visual, né, colocar um efeito visual ali, não sei desenhar muito, né, eu sei um pouquinho, mas um efeito que talvez destaque melhor aquela profundidade, né? Então é isso que a gente faz com a dança. A gente coloca elementos depois desse esboço criado, porque o esboço ele vai ser a ligação do início ao fim da coreografia. E aí dentro disso a gente vai incrementando e criando movimentos que são mais bonitos, que são mais estéticos, que tem uma linha melhor, um desenho, um olhar, o que fica melhor, por exemplo, numa filmagem, você olhar para baixo, você olhar para cima, olhar por cima do ombro, enfim, tudo isso cria desenhos e vai ficar muito, muito bonito, tenho certeza, tá bom? E não se preocupe, foi o que eu falei, tá bom? Comece a treinar do início ao fim. Eu acho que a dica principal desse vídeo aqui para você é isso. Treina do início ao fim da coreografia sem parar, tá? Se acontecer o erro, não se preocupe com o erro. Tente continuar aquele movimento, ok? Porque senão você vai só treinar o seu corpo a parar e voltar. Dessa forma, então, você vai sempre estar lembrando a sequência, né, do início ao fim da música, ok? Assim fica mais fácil depois de introduzir e treinar novos movimentos para ir introduzindo dentro da sua coreografia. Espero muito que eu tenha te ajudado. Se você gostou, comente aqui embaixo quais são as suas dificuldades
para aprender a dançar, que em cima disso eu vou te ajudar, vou fazer novos vídeos, novos conteúdos e eu quero te ajudar nesse momento único, né, que é o momento do casamento, da dança dos noivos. Então, deixe o seu comentário, coloca suas dúvidas, vai ser um prazer poder participar desse momento com vocês. Um grande abraço, até mais!